Salve galera, tudo bem com vocês? Chegou a hora da gente falar do grupo E da Copa do Mundo, grupo que tem a Alemanha, cabeça de chave, Curaçao, estreante e o menor país em população a participar de uma Copa do Mundo. Temos também a Costa do Marfim voltando à Copa do Mundo desde 2014, não participava, e o Equador, seleção sul-americana que se classificou em segundo lugar nas eliminatórias, apenas atrás da Argentina, isso que ela começou com menos 3 pontos essa eliminatória por problemas de um jogador na última eliminatória ainda do ciclo da Copa do Catar de 2022, né? Falando um pouquinho sobre a Alemanha nesse grupo, a Alemanha vem das últimas 3 Copas do Mundo, foi um título aqui no Brasil em 2014 e 2 quedas muito precoces na primeira fase, né? Um ciclo de altos e baixos, dentro deste ciclo uma Eurocopa dentro de casa e que a Alemanha não chegou à final, a Alemanha não foi tão bem como esperava, mas houve troca também de treinador do Hansi Flick ali pro Julius Nagelsmann, perdão, porque a última Copa do Mundo foi muito frustrante, né? Na Copa de 18 você teve ali um baque, era um time campeão que caiu na primeira fase para um México, Suécia e Coreia do Sul. Naquele jogo da Coreia do Sul todo mundo lembra, os golzinhos no final. Na Copa de 2022 foi muito esquisito, porque a Alemanha ela estreia perdendo de virada para o Japão, depois ela empata com a Espanha e em algum momento ela estava até perdendo da Costa Rica na última rodada. Ela tinha ali um grupo complicado com a Espanha, o Japão crescendo de produção, e mesmo vencendo depois por 4-2 a Costa Rica, a Alemanha acabou ficando fora pela segunda vez consecutiva. Acho que olhando para esse grupo não vai ser a realidade de 2026, mas é bom ficar ligado, né? A Alemanha parece que tem ali uma entre-safra de jogadores, então é o Neuer que, apesar de parece que está na lista dos 55 jogadores que desses 55, 26 vão à Copa do Mundo, mas não é mais o goleiro titular da Alemanha, havia até se aposentado e ainda há uma insistência talvez aí com o nome dele, né? Mas é uma seleção que perdeu algumas peças que acostumamos a ver nos últimos anos. Perdeu o Gnabry machucado, que não vai poder disputar a Copa do Mundo, era uma peça importante ali naquele meio campo, jogador do Bayern de Munique, já consolidado. E ainda tem no seu elenco ali algumas peças que precisam mostrar mais, como o Leroy Sané, por exemplo. Tem o centroavante Walter Madi, que joga hoje no Newcastle, na Inglaterra, que é gigantesco, tem mais de 1,90 para jogadas muito específicas, um jogador talvez de não tanta mobilidade. Então é uma Alemanha desperta muita curiosidade para saber como que ela vai poder jogar. Tem jogadores ali como Kimmich, que hoje já dá para ser considerado um jogador experiente dessa equipe, né? Rudiger na defesa, que traz uma solidez. Eu acho que defensivamente a Alemanha está bem postada. A questão maior da Alemanha ali é que os seus jogadores estejam, vamos dizer assim, inspirados para poder criar num grupo que não é tão fácil. É um grupo curioso, é um grupo interessante. Florian Wirtz, um atacante muito bom, que foi vendido ao Liverpool na última temporada. O Liverpool não vem tão bem, caiu na Champions, não faz uma Premier League interessante, mas é uma Alemanha ali com algumas peças interessantes. Vamos ver como ela vai se portar. Parte como cabeça de chave, creio que conseguirá se classificar, é a minha previsão, mas não é uma Alemanha que colocamos ali num patamar de candidata à Copa do Mundo. Vou repetir de novo. Copa do Mundo tem coisas que só acontecem na Copa do Mundo, né? Muitas vezes aconteceu de um campeão também ser considerado um não candidato antes, mas vamos ver o que essa Alemanha vai nos colocar. Vai estrear contra Curaçao, e contra Curaçao eu acho que a obrigação dela é golear, né? Já fazendo a transição para a seleção de Curaçao, é a primeira Copa do Mundo de Curaçao, é um país muito pequeno, é um país que tem crescido o seu futebol nos últimos anos, também com um trabalho de captação de jogadores holandeses que tenham ali algum tipo de possibilidade de representar Curaçao, e nisso ela veio subindo no ranking, e ela veio conseguindo se classificar para fases seguintes na eliminatória da CONCACAF, ajudado pela ausência de Estados Unidos
Canadá e México dessa eliminatória, mas ela fez por mérito, ela deixou a Jamaica pelo caminho, ela conseguiu se classificar bem, com um treinador experiente, de bastante bagagem, que é o Dick Advocaat, que fez o trabalho na eliminatória, classificou a equipe para a Copa do Mundo e se desligou do cargo para cuidar da saúde da filha. Indicou o nome do sucessor, mas parece que a pressão ali de patrocinador e de jogador estava grande. Esse treinador, que me foge agora o nome, mas ele simplesmente pediu dispensa, se desligou novamente do cargo e o Dick Advocaat voltou nesta semana, coisa de uma semana atrás, ele voltou aí há praticamente um mês no Mundial para comandar a seleção de Curaçao na Copa do Mundo. Não tem expectativa de que Curaçao vai fazer um mísero ponto, né? Se fizer, eu vou estar sendo surpreendido, para ser bem honesto. Mas é uma seleção que, pô, é muito legal de ver participar numa Copa do Mundo pela primeira vez e toda essa expectativa que gera, de repente, num país de participar de um evento desse tamanho, né? Dentro desse grupo vai ter muita dificuldade. Agora, Costa do Marfim. Costa do Marfim, nós nos acostumamos na década de 2000, 2010, a seleção que tinha ali uma geração comandada pelo Drogba, que se aposentou da seleção, não joga mais, Kolo Touré, Yaya Touré, toda essa geração, mesmo a geração que veio depois ali, com alguns jogadores como Gervinho, por exemplo, como Romaric, são jogadores que não deram a mesma dinâmica e não deixaram a seleção tão forte quanto a geração de Drogba lá atrás. Na Copa de 2010 jogou no grupo do Brasil, o Brasil teve muita dificuldade de vencer, venceu por 3-1, mas quem assistiu o jogo sabe que o jogo foi muito difícil, né? Portugal e Costa do Marfim naquele grupo não saíram do 0-0, então era uma seleção difícil. Vendeu caro na sua estreia em Copa do Mundo em 2006, no primeiro jogo do grupo contra a Argentina. Né? A Argentina venceu por 2-1, mas todo mundo sabe que foi muito sofrido e era uma Argentina muito forte em 2006. Então, hoje é uma seleção que tem ali algumas peças interessantes que a gente pode levantar, como o Diallo, que é um atacante do Manchester United, muito envolvente, muito rápido, que dá dinâmica para esse time, que tem suporte físico também, que tem ali como um dos principais pontos ali, como qualquer seleção africana, trabalhar o lado físico. Então chega junto, chega forte e tenta, nesse sentido, tirar o seu adversário do eixo, né? Tem um atacante que é o Haller, que vocês vão lembrar que tem uma situação muito interessante. O Haller jogava numa equipe na Alemanha, se eu não estiver enganado, no próprio Borussia Dortmund, e detectou que tinha um câncer, teve que se afastar para tratar e conseguiu recuperar e voltar. Então este jogador é uma história absurda, dentro de um Mundial, dentro de uma Copa do Mundo. Vamos ver como essa seleção vai se portar nesse grupo. Vai brigar pela segunda vaga com o Equador, na minha opinião, e como podemos classificar até 8 de 12 terceiros colocados, mesmo se ficar em terceiro, como tem Curaçao no grupo, vencendo bem Curaçao, já dá um salto grande para conseguir se candidatar aí a uma vaga entre os terceiros, né? Mas eu acho que ainda vai brigar pelo segundo lugar com o Equador, que para mim é o favorito a ser o segundo, né? O Equador é uma seleção que teve o seu trabalho liderado em boa parte da campanha na eliminatória pelo Sebastián Becassés, que fez grandes trabalhos aqui na América do Sul com Defensa e Justiça, era o auxiliar do Sampaoli na Copa do Mundo de 2018 pela Argentina, né? Argentino, organizou muito bem defensivamente a seleção do Equador, tem alguns problemas na criação, mas é uma seleção muito sólida e que fez bons jogos na eliminatória, ficou em segundo lugar, só atrás da Argentina, né? Então o Equador hoje, se você pegar a linha defensiva, são jogadores de alto nível. Stupinhan, hoje jogando na Alemanha, mas jogou muito tempo na Inglaterra, no Brighton. Você tem o Hincapié do lado esquerdo, hoje joga no Arsenal e teve muitas oportunidades como titular nesse time do Arsenal que está na final da Champions League e está prestes a vencer a Premier League, né? Você tem o William Pacho, que é zagueiro que faz dupla com o Marquinhos no PSG, também finalista da Champions League, pelo segundo ano consecutivo, vai defender o seu título. O Pacho já jogou ano passado. Então, ainda você tem, por exemplo, Arboleda, depois dos problemas com o São Paulo, já não estava mais indo à seleção, mas é um jogador que poderia muito bem ainda estar, porque o Arboleda em alto nível é um jogador fantástico, um zagueiro muito bom. Então você tem uma linha de defesa ali muito interessante. O problema do Equador é do meio para frente, para fazer essa bola chegar lá na linha de frente,
principalmente no Ener Valencia, que ainda é o artilheiro e o comandante técnico dessa seleção. Por que comandante técnico? Porque todas as esperanças do Equador foram colocadas em cima do Kendry Páez, que é um jovem da idade do Estevão, é 2007 esse jogador, que surgiu muito bem no Independiente del Valle, já foi vendido rapidamente ao Chelsea, não teve espaço no Chelsea, voltou a estar no River Plate, jogando agora a Sul-Americana, né? O River Plate não está na Libertadores. Então, é um jogador onde se depositava muito e ainda talvez não tenha o estofo para segurar essa bronca e de ser o camisa 10, de ser ali talvez o líder técnico dessa equipe. Isso posto, é uma equipe que toma poucos gols. É uma equipe que sabe muito bem se portar. Contra Curaçao vai precisar propor, vai precisar jogar, mas contra a Costa do Marfim é um embate muito interessante, né? Porque não é uma seleção também que fisicamente deixa a desejar, então vai ter um embate com a Costa do Marfim muito interessante. Deve vencer o Curaçao e buscar soluções para vencer bem Curaçao na segunda partida, para depois decidir com a Alemanha na terceira rodada a sua sorte. Tendo uma postura muito boa, eu acho que faz um jogo, se não de igual para igual, muito próximo ao da Alemanha na última rodada, e vai ser bem interessante esse confronto. Eu acho que naqueles confrontos, com aqueles grupos que você olha no seu bolão e fala, putz, aonde que vai ter uma zebra? Porque bolão sempre tem zebra. Pode ser um grupo que tenha zebra, não dá para descartar não, tá? Então, vamos ficar de olho nesse grupo E. Esse foi o grupo E, Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador da Copa do Mundo. Se gostou, clica no curtir, compartilha para todos os seus amigos, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo falando do grupo F. Um abraço.